Olá, tudo bem? Vamos iniciar agora mais uma aula do Aprova Mais Enem dos Concursos, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Dando continuidade aqui à nossa aula de Noções do Direito, vocês podem ver a apostila no link abaixo deste vídeo e também no QR Code que está na tela, perfeito? Então vamos dar continuidade à nossa aula de Direito Administrativo e nesse sentido a gente vai começar a compreender qual é a relação do Estado, dessas organizações que nós acabamos de conversar, para a observação da sua relação com os seus agentes, certo? A relação do Estado com os seus agentes, ou seja, a relação das entidades administrativas, das entidades políticas, dos órgãos e com as pessoas que efetivamente estão ali trabalhando naqueles órgãos e entidades, perfeito? A atuação dos agentes na administração pública é uma atuação que é direta, portanto, nós precisamos saber se o agente ele está agindo ali como se fosse a administração, como se fosse a própria administração, ou age sendo a própria administração. A partir disso, existem 3 tipos de teorias. Esses 3 tipos de teorias são as que vamos estudar agora. As 3 teorias podem cair em prova, apesar de apenas uma delas ser, aliás, a teoria que é exercida, é executada, é adotada no nosso país, perfeito? Então, para explicar essa atuação, nós vamos observar as relações que demarcam a administração pública. A primeira das teorias é a teoria do mandato. A teoria do mandato, ela ali pega emprestado uma ideia que é do direito privado, do direito civil, que é a ideia do mandato e a ideia da procuração. Quando alguém age em procuração de outro, está agindo no lugar de. Então, é temporário aquela ação e necessariamente é necessário um instrumento, um instrumento de mandato, certo? Que é chamado de procuração. O Estado, portanto, estaria aqui no contrato de mandato, com um contrato de mandato para o seu agente. Essa seria a compreensão. O agente público, pessoa física, seria um mandatário da pessoa jurídica de direito público. Essa seria a compreensão de que o agente público teria ali, portanto, um mandato temporário, uma procuração para agir em nome da administração pública direta. Mas existe uma crítica a esse tipo de compreensão, a essa teoria do mandato, justamente porque a pessoa jurídica de direito público, ela deve agir por si mesma. Então, portanto, não podemos dizer que exista um mandato que permita ao agente público agir em nome da pessoa jurídica de direito público. Portanto, aqui não existe uma procuração, tá? Não existe uma procuração entre o Estado e os seus agentes públicos. Essa teoria, ela não é utilizada no nosso país. Teoria da representação. A ideia aqui é quase como uma incapacidade do Estado, enquanto pessoa jurídica de direito público, em atuar por si mesmo. Nessa compreensão, o agente público seria uma espécie de curador ou tutor existiria uma curatela ou tutela da administração pública. O que é pior ainda, a meu ver, do que a teoria do mandato, tendo em vista que o Estado, pessoa jurídica de direito público, tem total capacidade para agir por si mesmo e, por isso, não é necessário que haja um curador, um tutor para essa finalidade, perfeito? Então, portanto, a teoria da representação também não é uma possibilidade dentro do direito brasileiro. A representação do Estado não existe, o Estado age por si mesmo, certo? Perfeito. Então, nesse sentido, é que nós observamos a teoria do órgão, ou também chamada de teoria da imputação, ou teoria da imputação volitiva, perfeito? A teoria do órgão, nesse sentido, compreende que a pessoa física, que o agente público é, na verdade, um órgão da administração pública, é parte da administração pública. Eu vou fazer uma analogia simplificadora, obviamente, uma analogia grosseira. Por exemplo, eu não posso dizer que quem age é minha mão, em vez de ser eu mesma, perfeito? Quem age é a minha pessoa, não a minha mão. Compreendem o que eu quero dizer? Se, por exemplo, eu fosse acusada de um homicídio, é só um hipotético, obviamente, eu não poderia dizer que quem atuou foi a minha mão, um órgão, uma parte do meu corpo, certo? Mas sim, fui eu mesma que atuei. Essa é a ideia. A ideia é que o agente é um órgão da administração pública, direta ou indireta. E é por isso que o agente, sendo órgão, sendo visto como órgão, ele não está atuando como se fosse a administração pública. Ele atua
como administração pública, ele atua sendo administração pública. Portanto, a administração pública manifesta sua vontade por meio de seus órgãos, de suas entidades, de suas pessoas que ali estão agindo. Portanto, o agente público, ele é a própria administração pública, perfeito? Parte integrante de sua estrutura. Quando os agentes exercem sua função, eles estão atuando como o próprio Estado, perfeito? Essa teoria é a teoria adotada no nosso país, perfeito? Os atos praticados pelo agente público são atos da própria pessoa jurídica a que ele está vinculado. Não tem uma divisão. O agente público age como a administração pública. O agente público é a própria administração pública, portanto, não há nem representação, nem mandato a uma atuação direta da administração pública, perfeito? Nesse sentido, a gente tem que saber quem são os agentes públicos, perfeito? Quem são os agentes públicos? E é nesse sentido também nós vamos classificar os agentes públicos de algumas formas a partir de agora. Agente público é um termo geral em que se encaixam diversas pessoas que podem agir em conjunto com o Estado. Portanto, abarca todos os sujeitos que atuam em nome do Estado, perfeito? O vínculo pode ser direto, temporário, sem remuneração, mas ele será, aqui nas nossas classificações, de 3 espécies. O vínculo será de 3 espécies, perfeito? Os agentes políticos são aqueles que atuam na função política do Estado. Por exemplo, governadores, prefeitos, presidentes da República, estes são agentes políticos, porque atuam diretamente na função política do Estado. Ok? São os detentores de mandatos eletivos, os secretários também, os ministros de Estado. Por quê? Porque eles atuam em delegação. Os prefeitos, os governadores, os presidentes da República repassam por delegação essa atuação enquanto agente político. Quando estudamos em outras aulas o aspecto do nepotismo, nós percebemos, por exemplo, que quanto a agentes políticos, secretários, ministros que agem por delegação, não se pode apontar nepotismo, justamente porque sua função estatal ela é específica e, por isso, não há problema algum de esses agentes políticos serem nomeados por parentes até 3º grau, beleza? Particulares em colaboração é a segunda espécie de agentes públicos. Primeira espécie, agentes políticos. Segunda espécie, particulares em colaboração. Nós vamos observar que existem alguns tipos de particulares em colaboração. Eles não têm vínculo com a administração. Então, para a gente ter bastante certeza disso, os agentes políticos têm vínculo com a administração. Já os particulares em colaboração não têm um vínculo direto com a administração. Eles, portanto, estão atuando ali em colaboração com a administração pública, mas não têm um vínculo direto, beleza? Nem de natureza política, nem de natureza administrativa. Eles exercem função pública em determinadas situações, ok? São pessoas que não têm vínculo e em determinadas situações que são de 4 tipos. Por exemplo, o primeiro desses tipos são os particulares em colaboração designados, por designação ou convocação. Quando você, eventualmente, for chamado para atuar enquanto mesário nas eleições, você estará sendo um particular em colaboração designado, perfeito? Ou seja, você foi designado para exercício de uma função pública, que será temporária nesse caso, mas por designação, portanto, você colaborará com a administração pública. Você não se tornará um servidor público efetivo, que nós vamos trabalhar mais à frente, mas, momentaneamente, você sim será um agente público. Todos os mesários, por exemplo, são agentes públicos. Também você pode ser, nesse caso, designado, para ser jurado, certo? Convocado, designado para ser jurado. Ou seja, enquanto cidadão, você pode ser chamado para participar de um tribunal do júri. Eu falei chamado, mas, na verdade, você está sendo convocado, é uma obrigação, tá? Nesse caso, a designação é uma obrigação daqueles que são convocados, que são designados pela administração pública para atuar em colaboração. Beleza? Também um particular por colaboração podem ser os voluntários. Nesse caso, você se voluntaria, por exemplo, para ser mesário. É uma possibilidade também de atuação. Há aqui uma abertura de programas de voluntariado. Por exemplo, os tribunais de justiça também têm programas de voluntariado. Nesse caso, portanto,
a administração pública abrirá editais desses chamados de voluntariado e os cidadãos poderão se candidatar a estas vagas. Os voluntários são agentes públicos. São agentes públicos, mas não são servidores efetivos, como a gente vai observar mais à frente, essa classificação, e, portanto, são particulares em colaboração. Particulares em colaboração. Particulares em colaboração podem ser designados, podem ser voluntários e podem ser delegatários. Por delegação, eles serão ali aqueles que prestarão serviços pelo Estado. Por exemplo, agentes das concessionárias, agentes cartorários. Vamos dizer que haja uma concessão de serviço público de comunicação social. Aquela concessionária de serviço público terá agentes. Esses agentes serão agentes públicos. Serão agentes públicos enquanto particulares em colaboração delegatários, perfeito? Não serão servidores públicos efetivos, mas serão agentes públicos particulares em colaboração delegatários. Portanto, eles exercerão ali uma função delegada, perfeito? Agente cartorário, é importante dizer, porque também é recorrente, o agente cartorário, ele não é um servidor público efetivo, ele é um agente público, tudo bem? Ele não é um servidor público efetivo, ele é um servidor público lato sensu, que nós chamamos de agentes públicos, tudo bem? Já os servidores, os agentes públicos por colaboração, particulares por colaboração, podem também ser credenciados. Por exemplo, quando há convênio, um médico que atua credenciado pelo SUS, um médico particular que atua credenciado pelo SUS, é um particular em colaboração credenciado. Retomando, portanto, quando a gente fala de agente público particular em colaboração, nós estamos falando de quatro tipos de particulares em colaboração. Particular em colaboração designado, particular em colaboração voluntário, particular em colaboração delegatário, particular em colaboração credenciado, que são os convênios, como acabamos de trabalhar, certo? Retomando novamente, para que isso fique bastante afirmado em nossa cabeça, um particular por colaboração, quando eu falo de designados, são aqueles que são convocados. Eles têm obrigação de, momentaneamente, estarem ali exercendo uma função de agente público, perfeito? Já o particular, que é voluntário, ao contrário, ele mesmo se voluntaria para participar enquanto agente público de alguma função estatal após a abertura desse edital de convocação, a edital de voluntariado, perfeito? Designado, ele é convocado. Voluntariado, o próprio particular se dispõe a participar da administração pública. Já o delegatário são aqueles agentes que estão, por exemplo, nas concessionárias, nos cartórios e exercem ali serviços para o Estado. E os credenciados são os que estão com vínculo através de convênio com a administração pública, perfeito? Servidores estatais, finalmente chegamos. São de 3 tipos, portanto, os agentes públicos, para retomar. Agentes políticos, particulares em colaboração ou servidores estatais, perfeito? Os servidores estatais são de 2 tipos, seletistas e estatutários. Os servidores estatais são de 2 tipos, seletistas e estatutários. São chamados também de agentes administrativos. Vamos lá. Agente público não é sinônimo de servidor estatal. Agente público é um sentido geral da palavra servidor público. Portanto, quando eu falo agente público ou falo servidor público, lato sensu, eu estou me referindo aos agentes políticos, aos particulares em colaboração e aos servidores estatais. Quando falamos, portanto, em servidores estatais, não estamos falando em particulares em colaboração e não estamos falando em agentes políticos. Servidores estatais são apenas os seletistas e os estatutários, perfeito? Tem vínculo com a administração de natureza administrativa. Aqueles que têm de natureza política são os agentes políticos, perfeito? Podem ser subdivididos em 3 tipos: os temporários, os seletistas e os estatutários. Temporários são contratados com base no artigo 37, inciso 9º da nossa Constituição.
Contratação temporária por motivo excepcional de interesse público. Temporariamente, por exemplo, alguns servidores estatais foram contratados no momento pandêmico, quando se precisou de mais enfermeiros, de mais médicos, por exemplo, ou seja, havia um interesse público vinculado à necessidade ali coletiva. Portanto, esses servidores estatais são temporários, eles não vão permanecer na administração pública após o período ali de contrato, perfeito? Os servidores estatais temporários não são contratados por meio de concurso público. Como eu havia dito, há um momento apenas de contratação e essa contratação é realizada por ato unilateral da administração pública. Não haverá um concurso público. Pode haver, por exemplo, um seletivo e esse seletivo será simplificado, tudo bem? Esse seletivo será simplificado. Por exemplo, entrevista, seleção de currículo, etc. Quem determina isso é o ato unilateral da administração pública, tudo bem? Não é regulado pela Justiça Trabalhista, porque eles não são seletistas, por exemplo, eles não são regulados pela consolidação das leis do trabalho, mas sim é regulado pela Justiça Comum. Caso haja algum problema, por exemplo, com o adimplemento de obrigações por parte da administração pública, o servidor estatal, nesse caso temporário, buscará a Justiça Comum para resolver esse conflito, perfeito? Agente censitário do IBGE, por exemplo, passa por um processo seletivo simplificado para atuar enquanto agente público, nesse caso, servidor estatal temporário. Por quê? Porque o serviço que o agente censitário do IBGE exerce, esse serviço ele é sazonal, ou seja, ele é temporário, ele acontece de tempos em tempos, perfeito? O IBGE não precisa a todo tempo de agentes censitários, perfeito? A mesma coisa, voltando para o exemplo anterior, da temporariedade do serviço na pandemia. Enfermeiros, médicos, tiveram ali uma contratação temporária, estabelecida por processo seletivo simplificado. Mera análise de currículo, por exemplo, foi muito comum para que aquele interesse público momentâneo fosse acercado, beleza? Seletistas são servidores estatais, agentes públicos, servidores estatais, que ingressam através de concurso público. Só que esse ingresso através de concurso público não está vinculado a um estatuto, não está vinculado a uma lei, tá? A uma lei, portanto, que rege a administração pública. Nesse caso, como a gente vai estudar a Lei 8.112, é uma lei federal, e os seletistas, eles são aprovados em concurso público, mas o seu regime de trabalho é um regime CLT, é um regime da consolidação das leis trabalhistas, perfeito? São aprovados em concurso público de provas e títulos. O prazo de validade do concurso é de 2 anos. Você, por exemplo, faz o concurso público para os Correios e em até 2 anos a administração pública, nesse caso a administração pública indireta dos Correios, deverá dar posse aos concursados, aqueles que passaram no concurso público, aqueles que obtiveram nota suficiente para estar dentro das vagas oferecidas por aquele edital, perfeito? O concurso tem validade de até 2 anos. Esse prazo é prorrogável por igual período, 2 anos mais 2 anos. Quem prorroga é a administração pública, nesse caso, a administração pública indireta, no exemplo que eu trouxe. E o edital irá definir o prazo de validade do concurso, não sendo possível ultrapassar esses 2 anos, perfeito? Prorrogável por igual período. Os seletistas assinam um contrato de emprego. Esse contrato de emprego vai ser regido pela consolidação das leis do trabalho, como eu já havia explicado, mas a diferença que nós vamos observar do seletista para o estatutário é justamente a diferença do regime de trabalho. Tanto o seletista quanto o estatutário precisam passar por concurso público. Porém, o seletista será regido pela consolidação das leis do trabalho e o estatutário será regido por lei própria, tá? Por lei própria. Os direitos e obrigações estão previstos no contrato de trabalho e o contrato de trabalho será regido pela CLT e por isso que eles são chamados seletistas. Já os estatutários, eles são aprovados mediante concurso público, assim como os seletistas, mas a partir desse termo de posse, eles podem exercer um cargo público e esse cargo público vai estar regido por lei própria. A União, ela estabeleceu um regime único, porque é necessário esse estabelecimento de regime único em cada uma das entidades da administração pública. A União escolheu o regime estabelecido pela Lei 8.112 de 1990, que é uma lei que nós estudaremos. Então, esse regime único
é estabelecido pela Lei 8.112 e é esse regime para o qual os servidores estatais estatutários estarão obedecendo, beleza? Então, quando se trata de seletistas, eles são regidos pela CLT. Quando se trata de estatutários, na União, eles são regidos pela Lei 8.112 de 1990. É importante dizer que a Lei 8.112 de 1990, muitas vezes ela funciona como lei subsidiária para outras entidades da administração pública. Ou seja, se não houver uma lei própria, se aplica a Lei 8.112 de 1990. Perfeito? Vamos às questões. Considerando as categorias de agentes públicos e suas definições, assinale a alternativa correta. Os empregados públicos são aqueles contratados sob regime da legislação trabalhista para atendimento da necessidade temporária. Até aqui estava tudo bem, né? Quando a gente fala de empregado público, nós estamos falando daqueles servidores estatais de regime seletista. Perfeito? Ou seja, empregados públicos são seletistas. Até aqui estava tudo bem. Mas eles não estão atendendo necessidade temporária. Os temporários é outra classificação dentro dos servidores estatais. Temos servidores estatais temporários, servidores estatais seletistas e servidores estatais estatutários. Perfeito? Então, os empregados públicos não estão atendendo necessidade temporária. Perfeito? Eles passam em concurso público e, portanto, a única diferença deles para os estatutários é um regime seletista e não um regime estatutário. O agente público que exerce atividades típicas de governo, como mandato pré-determinado, é considerado um agente político, exatamente. O agente público que exerce mandato pré-determinado é o agente político. Por exemplo, o presidente, o governador, o prefeito são agentes políticos que vão exercer ali um mandato pré-determinado. Ok. Letra C. O exercício de funções a cargos ou empregos públicos não é possível, visto que apenas agentes públicos podem exercê-las. Não é verdade. A gente pode observar que é possível, sim, o exercício de funções sem vínculos a cargos públicos. Esse exercício de funções sem vínculos é possível através dos particulares em colaboração, que nós acabamos de estudar. Os particulares em colaboração podem ser designados, podem ser voluntários, podem ser credenciados. A gente acabou de conversar exatamente sobre essa possibilidade de exercer função pública mesmo sem ter vínculo com a administração, beleza? Servidores temporários em sentido amplo não podem ser considerados como servidores públicos. É uma pegadinha, tudo bem? Servidores temporários em sentido amplo podem ser considerados servidores públicos. Por quê? Porque são agentes públicos. Quando a gente fala servidor público em sentido amplo, nós em verdade queremos falar agente público. Tudo bem? Servidor público em sentido amplo é um sinônimo de agente público. Aqui não se está falando dos servidores estatais, tudo bem? Servidores estatais só são de 3 tipos: temporários, servidores públicos estatais, seletistas e estatutários. Mas os servidores temporários, ou seja, os agentes públicos temporários, eles também são considerados servidores públicos lato sensu, em sentido amplo, agentes públicos. Então, essa questão está incorreta, porque eles podem sim ser considerados, beleza? É isto. Espero, portanto, a letra B é nosso gabarito da questão, que trata sobre agente político. Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula e sigam também as nossas redes sociais da plataforma Gonçalves Dias. Até mais!